Santidade e paz, meu povo! Então, é Natal, episódio 50 do Santo Pódio, nosso especial de Natal, aqui no Instituto Hessing, com esse cenário abençoado aqui, Cleiton presépio. Temos aqui Manjedoura, temos Nossa Senhora, temos São José, vários personagens aqui nesse cenário. E a gente quer agradecer, né, a irmã Maria do Sagrado Coração de Jesus, a madre aqui do Instituto, que cedeu esse espaço aqui pra gente, e agradecer a nossa convidada de hoje, a irmã Maria Ruth, ela que tem 15 anos de Instituto Hessing, que é uma religiosa professa, certo? Ela, a irmã Maria Ruth, aqui nos bastidores, estava contando que tem muitos santos de devoção, então eu vou deixar que ela fale quais são esses santos. Então a senhora pode fazer suas considerações iniciais. Olá a todos, é uma alegria estar no podcast Santo Pode, e eu tenho vários santos de devoção, né? Aqui no Instituto nós temos somente 12 padroeiros, né? Que nós temos que ter uma devoção especial por eles, mas particularmente eu gosto muito de São Pedro Julião e Mar, pela sua profunda devoção ao Santíssimo Sacramento, porque eu digo que eu sou filha do Santíssimo Sacramento, a minha vocação é fruto do Santíssimo Sacramento. E também tem outra santa que eu amo muito, que também é muito desconhecida, que é uma carmelita do século XVII, a Santa Teresa Margarida, uma santa italiana que também é a santa da caridade, do silêncio, e eu particularmente gosto muito, muito dela. Muito bem. E o Instituto Hessing em si, né, tem São Miguel Arcanjo também, né, sim, como sim. grande protetor, e a gente já vai falar dele já. Sim. Mas antes, a gente quer saber um pouco mais da sua história, né, sua história de conversão, de como a senhora conheceu Jesus e chegou ao Instituto Hessing. Então, é uma longa história. Eu nasci, não sei, assim, de uma família que se dizia católica, mas é aquele católico que a gente diz de IBGE, né? Que se diz católico, mas não frequenta os sacramentos, os meus pais não eram casados na igreja. E aí, por volta dos meus 12 anos de idade, 11, 12 anos de idade, eu digo que foi aí que nós começamos mesmo a ser católicos. Aí eu digo que a minha conversão se deu pelas mãos de Maria, porque aí a gente entrou na Legião de Maria. A Legião de Maria tem o costume de rezar, né, na casa das famílias, com a imagem de Nossa Senhora, e foi aí que Nossa Senhora entrou na nossa família. A partir daí nós começamos a participar de grupos de oração, a ter vida sacramental, e aí eu sempre a partir daí fui uma jovem da Renovação Carismática, participava da Legião de Maria, e, no entanto, por volta dos meus 19 anos, eu me afastei muito de Deus, né? Começa aquela fase da universidade, namoros, e aí eu me afastei muito de Deus a ponto de deixar de ter vida sacramental e até perder a fé mesmo, né? E é interessante porque eu sempre via minha mãe rezando por mim, né? Às vezes eu chegava das festas e a minha mãe estava ali rezando, né? Eu lembro até de uma noite que a minha mãe falou para que eu cheguei e disse: mãe, a senhora ainda está acordada? E ela estava rezando por você, eu não durmo enquanto você não chega. E então eu assim, com aquela cabeça assim de jovem, de adolescente, dizia: não tem nada a ver, se tiver que acontecer alguma coisa comigo, o fato dela estar rezando não vai influenciar em nada. Hoje eu vejo, assim, quantos livramentos, né, Deus fez na minha vida por causa da oração da minha mãe. E, inclusive, a minha reconversão, né, eu acredito que foi fruto das orações da minha mãe. E aí eu passei 2 anos, assim, completamente afastada de Deus. E um dia uma amiga que trabalhava comigo me chamou para uma missa de cura e libertação, né? E nessa missa, eu não sei por que eu quis ir, porque no fundo, como estava a sementinha, né, lá plantada no meu coração, eu sentia aquele vazio, né, de estar longe de Deus. A gente sempre sente. E então eu fui para essa missa e eu tive uma profunda experiência, assim, com Jesus Eucarístico, como uma experiência, assim, de arrependimento, de uma contrição profunda, assim, pelos meus pecados, e como se fosse um chamamento mesmo de Deus, né, para viver algo maior para mim. E a partir daí fiz
fiz uma confissão, aí iniciei missa diária, adoração, e aí Deus foi chamando, né? Eu percebi que Deus queria algo a mais de mim. E aí fui conhecendo algumas comunidades religiosas, cheguei a fazer uma experiência numa comunidade de espiritualidade vicentina, e aí passei um tempo, percebi que não era muito o carisma que Deus me chamava, e em 2010 conheci o Instituto, iniciei uma caminhada vocacional, e encontrei o meu lugar. E, assim, o que mais me identificava era o fato, assim, do Instituto viver, ao mesmo tempo, a espiritualidade contemplativa, né, porque nós somos o Instituto de Espiritualidade Carmelita, vivemos a vida de oração mais intensa, a vida de silêncio, a nossa clausura, e ao mesmo tempo a abertura também para a vida missionária, né, porque o trabalho de evangelização da nossa madre, a irmã Kelly Patrícia, fazemos muitos encontros de evangelização, então para mim eram as duas coisas, porque eu achava que eu não daria conta de viver somente a vida contemplativa, nem somente a vida missionária, né, então para mim o Instituto é perfeito nesse sentido, que casa as duas coisas, então eu me encontrei, né, e aí, entrei em 2010 até hoje. E no caso, foi por algum retiro ou por alguma missa, assim, alguma ação missionária da... Por incrível que pareça, foi mesmo por conta do trabalho de evangelização através da música da madre, porque eu sou natural de Alagoas, né? E lá nós não temos, em Maceió, não temos nenhuma casa do nosso instituto. Então, eu conheci mesmo o instituto a partir dos trabalhos de evangelização da madre, né, da irmã Kelly Patrícia, e a partir daí fui escrevendo e-mails, né, naquela época era por e-mails já, e fui conhecendo o carisma do Instituto mesmo a partir da irmã que me acompanhou, né? Que na época era a irmã Maria Micaela, e ela foi passando ali, quando eu fui pela primeira vez, né? No Instituto mesmo, em Fortaleza, já foi para fazer a experiência. A experiência. E a senhora falou aqui nos bastidores também, que não é daqui, né? Da casa aqui do Instituto de Teresina, e nem do de Fortaleza, que a senhora falou tão bem agora, né, que conheceu lá. E aí, como foi, antes da gente falar um pouco da história do Instituto, eu tenho essa curiosidade, como é que foi que a senhora foi para Portugal, né, na casa de missão de lá? Então, né, no decorrer desses 15 anos, eu já passei por várias casas, né? Eu morei em Minas, morei em Goiás, em Brasília. Você tem esse revezamento, né? Sempre iniciamos, a primeira etapa é sempre na nossa casa-mãe em Fortaleza. Sim. Mas aí depois nós podemos ir para várias missões, né? Então, já passei por todas estas missões e atualmente eu estou na nossa missão em Portugal, né? No sul de Portugal, no Alentejo. Já tem 4 anos que eu estou lá e eu estou agora no Mosteiro de Teresina, né? Passando um tempo, vou passar um mês e depois vou retornar para a minha missão lá em Portugal. Deus sabe o que faz. Então era para a senhora vir para cá para tratar da sua saúde em primeiro lugar e também para participar do Santo Pode. Pois é verdade. Deus tem os seus planos, né? Deus tem os seus planos. Sim, agora adentrando propriamente na história do Instituto, a gente gostaria que a senhora explicasse quando é que surgiu a fundação, quando foi a fundação, como foi a fundação do Instituto, por onde está espalhada as casas aqui no Brasil ou fora do Brasil, no exterior, e contasse um pouco sobre as atividades desenvolvidas aqui, né, no dia a dia do Instituto aqui de Teresina. Sim. E só completando, não estava no script, quem soube que ela era de Portugal, quando a gente veio, a senhora também pode falar um pouco de como é lá em Portugal, né? Como falar a atividade lá também. Sim. Então, o Instituto Hesed, ele foi fundado em 1997, no dia 30 de novembro de 1997. As nossas madres fundadoras, a irmã Jane Madeleine e a irmã Kelly Patrícia, elas se conheceram numa peregrinação a santuários marianos. Eu acho muito interessante, assim, a história da fundação, que elas se conheceram nesta peregrinação, e em Medjugorje, elas tiveram essa moção, né, do Espírito Santo de fundar um Instituto da Misericórdia, né? Se você que está vendo esse vídeo não conhece, nunca ouviu falar sobre Medjugorje, né? Medjugorje é uma cidadezinha da Bósnia e Herzegovina que desde 1981 há aparições de Nossa Senhora Rainha da Paz
que formou, né, aquele povo, o povo daquela paróquia, dando mensagens a 6 jovens, pedindo a conversão, o jejum, a oração do rosário, e nós temos um carinho, assim, todo especial, né, pela espiritualidade de Medjugorje, porque, né, Deus permitiu que o nosso carisma nascesse ali, né, no coração das nossas madres fundadoras. E a partir desta peregrinação, elas começaram a viver uma vida juntas, né, uma vida de oração, de sacrifício, e foi amadurecendo essa ideia, né, do Instituto, até que foi fundada, a peregrinação foi em 96, até que foi fundada em 1997, começou a vir as primeiras vocações, o bispo também posteriormente deu permissão para que Jesus Eucarístico estivesse, né, na nossa casa, onde é a nossa casa-mãe hoje, em Fortaleza, e foi assim que surgiu, né, e hoje nós somos 8 casas no Brasil, temos casa... Além da nossa casa-mãe, em Fortaleza, temos casa aqui, em Teresina, em Goiás, no Rio Grande do Norte, Brasília, Pará, deixa eu ver se eu lembro de todas, Pará e São Paulo, isso. Penso que eu falei todas, em Minas Gerais. São 8 casas no Brasil e uma casa, temos somente uma casa fora do Brasil, que é em Portugal. Sobre as atividades, né? A sim. rotina das Sim, atividades de oração. Aqui no nosso instituto, nós levamos uma vida muito simples, né? Uma vida nos afazeres domésticos, tudo que se faz na casa de qualquer família, né? Nós fazemos aqui no nosso mosteiro. A diferença é que nós fazemos tudo, né? Em espírito de união com Deus, em espírito de oração, rezamos o rosário, participamos da Santa Missa, fazemos a adoração ao Santíssimo Sacramento, rezamos o ofício divino, né? O ofício próprio dos religiosos e dos sacerdotes, santificando o nosso dia. E também, como eu falei, além desse lado, né, da vida contemplativa, porque nós somos um Instituto de Espiritualidade Carmelita, cujo carisma é experimentar, viver e cantar as misericórdias do Senhor, nós também temos essa abertura, né, para a vida missionária. Ao mesmo tempo que nós experimentamos a misericórdia de Deus na vida contemplativa, nós queremos também transbordar essa misericórdia através de pequenos apostolados, né? Voltado para a vida missionária mesmo. Fazemos encontros de evangelização. Lá em Fortaleza, na nossa casa-mãe, nós temos o Misericórdia Brasil, o encontro do Exército de São Miguel. Agora, desde a pandemia, nós iniciamos um trabalho de evangelização muito forte através das redes sociais. Todos os dias nós fazemos lives oracionais. As pessoas rezam o dia inteiro conosco. E aqui em Teresina, nós temos a Santa Missa diária. A missa é sempre às 7h30 da manhã, de segunda a quinta, e nos sábados. Na sexta-feira é às 13h30 da tarde, e nos domingos, às 10h30. Fazemos a adoração ao Santíssimo Sacramento, né? Se o povo que está vendo aí esse vídeo, sinta-se convidado, né? A vir conhecer o nosso mosteiro, fazer a adoração ao Santíssimo Sacramento. Também temos grupos de oração. Às 19h15, toda segunda-feira, temos o Terço dos Homens, toda quinta-feira, também às 19h15, o grupo das crianças, no sábado, às 8h45, então são muitas atividades para todos os gostos e idades, né? Quem quiser vir participar, vai ser muito bem-vindo. Participar e ajudar também, se oferecer para ajudar em alguma atividade, né? Isso mesmo. E aí a senhora falou da questão que o Instituto Hessen, de uns anos para cá, entrou muito forte, né, nas redes sociais, na internet. E eu posso dizer assim que eu fui um dos que foram pescados, né, pelo carisma, pela espiritualidade do Hessen, pelas redes sociais, né. Acompanhava o texto meio-dia, que era pelo Instagram, isso acho que na época da pandemia. E aí fui conhecendo mais, conheci o Exército de São Miguel, né, pela primeira quaresma de São Miguel Arcanjo, que eu fiz. Eu lembro que foi quando meu irmão foi para Sobral, no Ceará, e foi na época da pandemia, então foi na época da pandemia essa primeira quaresma que eu participei. E assim, sobre o Exército de São Miguel, né, de São Miguel Arcanjo. E aí eu gostaria que a senhora falasse dessa relação
né, do Instituto Hessing com São Miguel, né? Como São Miguel Arcanjo, né, alimenta também essa espiritualidade do Hessing, e como a consagração a São Miguel Arcanjo pode ajudar, né, todos nós, as pessoas, a se aproximarem mais de Jesus. Então, o nosso instituto é um instituto que tem profunda devoção aos santos anjos, né? Nós, em tudo, assim, nós procuramos a perfeição dos anjos, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente tenta fazer o mais perfeito possível, né? Buscando mesmo essa perfeição angélica, né? A união com o Santo Anjo da Guarda está lá nas nossas constituições, que nós devemos buscar sempre a união com o nosso Santo Anjo da Guarda. Então, todo o nosso dia assim, é permeado por orações em honra dos anjos, em honra de São Miguel Arcanjo. Todos os dias fazemos a consagração a São Miguel Arcanjo, né? Então, é como a irmã Maria Raquel sempre diz, o que a gente está fazendo agora de frente para as câmeras, a gente já fazia, né? É algo que faz parte, assim, do nosso carisma, da nossa vida, que está entranhado, assim mesmo, nas nossas veias, né? E hoje eu percebo quando a gente olha assim para a dimensão do que é hoje o Exército de São Miguel, o trabalho que a gente realiza através das redes sociais, foi uma coisa mesmo querida por Deus, porque não era algo próprio do nosso carisma, né? Foi algo que Deus pediu, que as pessoas pediram, né? Que Deus pediu e que Deus só tem mostrado o quanto que Ele quer, né? Porque todos os dias, assim, a gente vê testemunhos impressionantes por causa das lives oracionais, pessoas que rezam o dia inteiro conosco, que a gente está sempre ali, né? Cedinho no Rosário da Madrugada, meio-dia na novena da Pompeia, depois o terço da Misericórdia, depois o terço do combate, é o dia inteiro, assim, né? Para que as pessoas possam mesmo ter uma experiência mais profunda com Deus. E Deus quis, né, que o grande patrono fosse São Miguel Arcanjo. E eu acredito porque hoje, mais do que nunca, é o tempo dos anjos, né? São Miguel Arcanjo foi aquele anjo que venceu Satanás, né? Pela sua humildade. E eu acho que hoje, só aquelas pessoas realmente que estiverem em união com os santos anjos, em união com a Nossa Senhora, e na presença de Jesus Eucarístico, é por isso que todas as nossas lives, Jesus Eucarístico está sempre ali. Eu acho que só as pessoas que se aprofundam nesta espiritualidade é que conseguem realmente vencer e viver mesmo a fé com fidelidade, né? Viver a nossa fé com fidelidade. As pessoas que realmente tiverem essa espiritualidade, a devoção aos anjos, a devoção à Nossa Senhora e a devoção ao Santíssimo Sacramento, né? A adoração ao Santíssimo Sacramento, né? E São Miguel Arcanjo é o príncipe da milícia celeste, né? É aquele que, quando nossa São Luís Maria de Montfort fala no tratado, eu acho tão bonito, que ele diz que São Miguel Arcanjo é o primeiro. Quando Nossa Senhora pede alguma coisa, ele é o primeiro que está ali, né, pronto para executar as ordens de Nossa Senhora. E nós queremos ser como São Miguel, né? Ele é nosso espelho. Nós queremos também vencer as artimanhas do inimigo maligno, apoiados pela Santíssima Virgem. Então, a devoção a São Miguel é realmente muito importante nos tempos de hoje. A gente pode dizer assim que são espiritualidades que se unem, né? De Nossa Senhora com São Miguel, como a senhora falou, né? Ele é o primeiro que está ali para fazer o que Nossa Senhora pede. Então a gente pode ter também isso de São Miguel, né? Nos colocarmos para sermos os primeiros a fazer as coisas pelo rei. Então a gente aprende isso com São Miguel Arcanjo e também essa questão do combate, da oração, né? De estar ali no dia a dia. Isso, nós assim, temos muito como é que eu poderia dizer? Temos muito essa questão assim da imitação aos anjos no nosso carisma, né? Os anjos, né, estão sempre adorando Jesus, né? Então nós somos um instituto de adoração perpétua. Os anjos, eles são zelosos, né? São rápidos em executar as ordens de Deus. E aí a gente tem a questão da obediência plena, né? Uma vez que eu ouço a voz de Deus, né, que se manifesta através dos meus superiores, logo eu vou executar, porque os anjos são rápidos em executar as ordens de Deus, né? A questão da humildade também, né, de São Miguel. São Miguel venceu
pela sua humildade, né? O próprio nome de São Miguel, quem como Deus, né? É como se nos lembrasse que não há ninguém maior do que Deus, né? Que eu não posso ocupar o lugar de Deus, como tantas vezes hoje em dia o homem quer, né? Quer se colocar no lugar de Deus. E São Miguel, ele nos lembra isso, né? Que Deus é Deus, né? E nós devemos ser o adorador, né? Devemos estar no nosso lugar. De que ninguém é igual a Deus, né? Ninguém pode ser como Deus. Então, só os verdadeiramente humildes é que conseguirão vencer, conseguirão perseverar até o final. E eu acho que isso é que nós temos que aprender com São Miguel, né? A humildade. E tudo isso que a senhora falou, eu sinto do Hessing. Por isso eu gosto tanto assim do Instituto, eu acompanho. Foi um carisma, né? Que me pescou, assim. E eu estou, assim, particularmente muito feliz de estar aqui hoje, de fazer esse nosso especial de Natal aqui no Instituto, falando do carisma, falando de São Miguel, falando de Nossa Senhora, né? Então, bendito seja Deus por isso. Outra coisa que me impressionou também, pelo carisma do Instituto do Rapid, foi a questão da igreja em saída, né? Como a senhora falou. E além da parte contemplativa que vocês têm, tem também a parte missionária, né? De ir até o encontro do outro, de exercer a caridade. Aí tem duas dúvidas que surgiram aqui, dúvidas pessoais que surgiram durante a entrevista. Que a primeira é, se a senhora explicasse para a gente ter uma religiosa professa, explicar para a gente, e a questão dessas mudanças, que a senhora falou que já esteve em outra casa e foi transferida para Portugal. Sim. E a senhora explicar sobre isso. Sim. No decorrer, né, da nossa vida religiosa, nós passamos por várias etapas, né? Como no namoro, né? Primeiro tem o namoro, depois o noivado, depois o casamento. Então, a gente costuma dizer assim, que a profissão, né, é como se fosse o nosso casamento com Jesus, né? Nós passamos por várias etapas. Primeiro tem um aspirantado, que é aquele período que a gente entra, começa a conhecer, né, a espiritualidade, o carisma, os costumes. E aí, no postulantado, a gente já conheceu um pouco, né? Já é uma etapa um pouco mais avançada, mas nós ainda estamos conhecendo. No noviciado, é quando nós recebemos o hábito e trocamos de nome também, né? Também tem essa questão, assim, nós trocamos o nome civil por um nome religioso. E aí, do noviciado é um período de formação mais intenso, né? Mais sério, porque ali a pessoa já conhece, já está dando seu primeiro sim, né? Ao instituto, na vida religiosa. Na profissão, né? Uma religiosa professa, ela já vai professar, né? Por isso que a gente fala professa, porque ela professou os primeiros votos, né? Diante da igreja, ela faz o voto de obediência, de pobreza e de castidade. E no nosso caso do Instituto, nós temos um quarto voto, que é um voto de expiação pelos sacerdotes e pelos jovens. Então, esse é o diferencial, né? Uma religiosa professa é uma religiosa que já conheceu bem o carisma e diante, né, da igreja e dos fiéis, né, do padre ali, né, da nossa madre fundadora, da comunidade, nós professamos os votos, né, de obediência, pobreza, castidade. E esse voto ele é renovado a cada 3 anos, até o período em que nós fazemos os votos perpétuos, né? Que é mais sério. Muito bom. Então, seu nome religioso é Maria Ruth, né? Isso. E por que Maria Ruth? Pois é, a história do meu nome é um pouco engraçada, porque durante o retiro, né, o retiro de noviciado, Deus vai suscitando alguns nomes, né, e a gente pode dar a opção para as madres, né, então eu dei 2 opções, mas não ficou os nomes que eu queria, porque é o nome que Deus suscitar no coração das nossas madres, né, e aí naquele ano, eu fui noviça com mais 2 outras irmãs e saíram os nomes bíblicos, né? Irmã Maria Raquel, que hoje é a Irmã Maria Raquel, né? Conhecidíssima. Irmã Maria Ruth e Irmã Maria Esté. Saíram os nomes bíblicos, né? Nenhuma de nós 3 ficamos com o nome que nós damos mesmo na opção, né? E foi engraçado porque de imediato eu não gostei, assim, do meu nome. Não gostei. E aí depois, né, eu comecei a ler o livro de Ruth e
E vi que era mesmo, né? Vi que Ruth significava, assim, etimologicamente, a palavra significa amiga. E aí o meu nome é Irmã Maria Ruth da Eucaristia. Então ficou a amiga da Eucaristia. Então eu percebi, assim, que tinha tudo a ver, né, com a minha vocação mesmo. Como eu falei, né, a minha vocação, assim, nasceu mesmo diante de Jesus Eucarístico. E era isso que eu queria ser, né? Amiga, esposa de Jesus Eucarístico. Então hoje eu vejo que Deus não faz nada errado, né? Que Deus sempre se manifesta através dos nossos superiores. E hoje eu gosto muito do meu nome. Mas quando eu vi de imediato foi difícil. Ótimo. E aí, já nesse clima de Natal, tipo o nosso presente aqui ao fundo, queria que a senhora deixasse uma mensagem de esperança para quem nos assiste, para nesse período de advento e no período de Natal, que a Sim. gente está se aproximando, falar assim, aí para esse povo, né? Porque para quem não conhece Jesus, para quem já conheceu, uma mensagem de esperança, uma mensagem de advento, de Natal. Sim, sim. O advento é sempre esse tempo de preparação, né, para o menino Jesus que veio uma vez na história, que continua conosco no Santíssimo Sacramento, mas que também virá, né, uma segunda vez na sua glória. Por isso que nós temos que estar sempre com os nossos corações preparados, né, para receber Jesus. Então, o Natal para mim é um tempo de se voltar, né, o advento é o tempo de se voltar para nós mesmos e começar a tentar esvaziar o nosso coração daquilo que não é o essencial, né? Por que Jesus não nasceu nas hospedarias, né? Dos grandes de Belém? Porque ali havia gente soberba, gente cheia de si mesmo, gente autossuficiente, né? E Jesus nasceu num lugarzinho pobre, né? Onde havia 2 pobres de espírito, São José e Nossa Senhora, e o que Jesus quer de nós, né? Que sejamos realmente estes pobres de espírito, que a gente vá se esvaziando, né? Daquilo que não é o essencial, né, da nossa soberba, da nossa autossuficiência, para que o nosso coração se esvazie, para que Jesus, o menino Jesus, possa nascer. E onde o menino Jesus nasce, ele tudo transforma, né? Nós costumamos dizer aqui no nosso instituto que tem milagres que só acontecem no Natal. Então, o que eu desejo para as pessoas que verem este vídeo é que o menino Jesus possa entrar nos seus corações, nas suas casas, nas suas famílias e possa fazer verdadeiros milagres, né? Como só ele pode fazer. Porque há milagres que só acontecem no Natal. Amém, amém. E aí o Natal sempre é esse tempo oportuno, assim como a preparação da Quaresma, né? Momento de pensância, de contemplação, você ir se esvaziando daquilo que não é essencial Isso, e focar no que é essencial, que é Cristo Jesus, é que isso mesmo. está prestes a nascer em nossos corações. E aí, a gente tem aqui uma pergunta chave que a gente já fez durante esse ano todo, para todos os convidados, né, que a gente teve, que é: quem é Jesus? Né? Nossa pergunta. Então, Irmã Maria Ruth, da Eucaristia, não é isso? Quem é Jesus na sua vida? É uma pergunta fácil e difícil ao mesmo tempo, né? Porque Jesus é tão grande que qualquer coisa que a gente fale é sempre muito pobre. Mas Jesus, para mim, Jesus é tudo, né? Jesus é o meu amigo, Jesus é o meu pai, Jesus também é o meu esposo, né? Aquele que eu deixei tudo para seguir, abrir mão dos meus sonhos, da minha família, da minha cidade, de tudo. É mesmo o esposo, né? Que está sempre ali comigo, apesar das minhas infidelidades, né? Ser religiosa é exatamente isso, é experimentar a nossa pobreza, né? Experimentar a nossa miséria, mas perceber que Jesus está sempre pronto, né? A nos acolher. Apesar das nossas misérias, apesar das minhas infidelidades, ele é o meu esposo que está sempre pronto para me acolher. Para mim, Jesus é isso, é o meu esposo. Amém. Temos aqui uma escolha, nós temos um quadro, Irmã Maria Ruth, chamado Escolha Santa, onde a gente dá aos nossos entrevistados assim, 2 opções entre 2 situações, e aí a pessoa fica a critério de escolher se por uma situação, por outra, pelas 2 ou por nenhuma das 2. Eu gostaria de fazer esse quadro para a senhora. Eu vou dar aqui as 2 opções. A primeira, sair em uma ação de caridade, uma ação caritativa missionária com Santa Dulce dos Pobres, ou então estar presente no momento
da última ceia do Senhor ali junto com os apóstolos? É difícil. Mas eu acho que eu ia preferir estar na última ceia com os apóstolos. Que bom, que bom, que bom. E uma última, são duas. Para a gente finalizar, né, esse nosso especial de Natal. Aproveitando aqui o presépio, né? A senhora preferiria estar com Maria em qual momento? No nascimento de Jesus, ali, por exemplo, ainda está assim o menino Jesus, mas vai nascer, vai estar ali. Preferiria estar nesse momento do nascimento ou aos pés da cruz com Nossa Senhora, ali, no momento da morte? Em qual momento a senhora preferiria estar com Nossa Senhora? Aí vocês fazem perguntas difíceis. Mas olha, é que eu tenho uma coisa assim com a paixão, sabe? O tempo que eu mais gosto, particularmente, o tempo da igreja que eu mais gosto é o da Quaresma. Então eu acho que eu iria preferir estar com Nossa Senhora aos pés da cruz. A maioria do pessoal respondeu assim, essa pergunta está aos pés ali na paixão. Irmã Maria Ruth, da Eucaristia, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, né? Que Deus abençoe a senhora, a sua missão, né? A gente fica muito feliz por Jesus ter feito esse encontro, né? Ter combinado esse encontro, ter trazido a senhora lá de Portugal para cuidar da saúde, mas também para participar do nosso podcast. Muito obrigado. Obrigada também, senhores, pela oportunidade de falar sobre o nosso carisma, falar sobre Jesus. Sempre é bom falar, né, do que o nosso coração está cheio, daquele que nós amamos. Então, para mim também foi uma alegria, apesar da minha timidez. Foi uma alegria poder estar com vocês e falar um pouco, né, sobre o nosso carisma e sobre Jesus. E a todos que estão vendo esse podcast, que vocês amem muito Jesus, né, porque vale a pena ser de Deus. Amém. Amém. Meu povo, Chico ali nos bastidores, Cleiton aqui no comando. Chegamos. Nós tivemos muitas entrevistas esse ano, muitos colaboradores. As meninas não puderam estar aqui presentes, mas também fazem parte do podcast, né, junto com a gente, apresentaram alguns episódios. Então, nesse episódio 50, né, nosso especial de Natal aqui no presépio, nós encerramos o ano 1 do Santo Pod, né? E que bom que foi aqui no Instituto Hesed, né? Que bom que foi com a irmã Maria Ruth, que bom foi estar com Jesus esse ano, e vamos continuar com Jesus sempre, né? Porque ele é o nosso amigo, né? E é isso, meu povo, ano 1 do Santo Pod, e 2025 voltaremos falando ainda mais de Jesus. Até mais.